O poder do imaginário humano. Bom, mas antes de começar, meu nome é Leonardo. Eu peço a você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like e também não deixe de ativar as notificações para você não perder os novos vídeos. Tem vídeo novo toda semana. Sem mais, então vamos lá, a reflexão dessa semana. O poder do imaginário humano. O que eu quero dizer com isso? É o potencial humano que é meio que presente ali, né? É realmente essa coisa que está o tempo todo nos afetando, diretamente e indiretamente, né? É o zeitgeist do momento, que é moldado vamos colocar assim, pelas expressões culturais, artísticas. Hoje em dia tem umas outras formas, vamos colocar assim, desde livros, cinema, jogos, até mesmo hoje que ganham uma proporção tão imensa, né? Até mesmo músicas, tudo influencia ativamente, né? Isso molda como as pessoas pensam, mas ainda como elas visualizam o mundo. E a partir dessa visualização, você cria a realidade, esse é o ponto. Para pensar, no século passado, quantas pessoas não foram influenciadas por Star Trek? Quanto da nossa tecnologia hoje, como com esse smartphone que eu uso para gravar esse vídeo agora, que é basicamente um dispositivo mágico, se a gente for considerar assim, sabe, a capacidade de um supercomputador literal, portátil, você consegue carregar na mão, um smartwatch, consegue saber monitorar todos os seus movimentos, entendem o nível de complexidade que isso possui, e hoje em dia a gente toma por garantido, mas isso é fruto do quê? De alguém não ter aceitado que isso não era uma miragem, que isso não era simplesmente uma mera possibilidade, mas sim que era real, era possível fazer. E foi construído, a fundação foi criada. E a mesma coisa, Star Wars, ou enfim, todo tipo de mídia que você for pegar, influenciou pessoas a verem na ciência uma resposta para os problemas humanos. Isso moldou pessoas a pensarem assim, a buscarem caminhos científicos que levaram essas descobertas tecnológicas respectivamente. Tanto que você. Aí uma coisa muito interessante, você pega os grandes. Não vou colocar assim, todos os grandes inventores do nosso período recente, todos eles foram ativamente influenciados por isso. E são. Por quê? Pois nos leva a essa zona no qual, a partir dessa ideia, desse potencial que nos foi demonstrado, ali é finalmente criado algo novo, ali realmente você pode buscar o caminho. E cada um contribui dessa forma, né? Muitas das vezes como eu gosto de escrever também, eu não sou capaz de ir lá e construir o que eu quero, apesar de eu ser um engenheiro mecânico, tipo, pra mim aquilo é algo, eu consigo visualizar aquela coisa. No entanto, ir lá e realmente construir aquilo, sabe, uma ideia que às vezes é até fantasiosa, que eu coloquei num livro meu, não, aquilo talvez é uma semente para outra pessoa. Outra pessoa pode fazer aquilo. O que eu faço é, sabe, é descrever aquilo, é já trazer no imaginário. E cada pessoa cumpre esse papel ativamente, né? Alguns é para realmente jogar semente, outros para ir lá e realmente dar os nutrientes para que ela cresça, e outros para eventualmente ir lá e colher os frutos dela. Cada um tem seu papel respectivo. No entanto, todos nós colaboramos ativamente. E vejam só, entendendo essa lógica, todos nós fazemos parte disso. E esse acaba sendo uma coisa curiosa e poderosa ao mesmo tempo. É que essa influência ela é ativa e constante, ou seja, e ela é uma espada de dois gumes ao mesmo tempo. Pois, da mesma forma que isso pode ativamente nos levar para os extremos positivos, no qual as pessoas inspiradas por ideias incríveis vão lá e fazem o impossível possível, também a gente pode cair no extremo negativo, no qual as pessoas podem ficar desanimadas por verem que é um cenário tão grotesco, elas perdem a esperança, elas cedem ao desespero e deixam de viver nesse mundo ideal, mas sim viver num mundo completamente escuro, cinza. Deixa de se existir e alimentar a esperança, pois as influências que recebem realmente levam a isso. Realmente o contexto leva a isso. E esse é um dos problemas que a gente tem que ativamente combater, né? É não jamais ceder esse ceticismo, às vezes, que muitas vezes é realmente um cinicismo disfarçado de nihilismo. Esse é o problema. Então, é uma coisa que leva qualquer humano para depressão se deixado sem controle. É realmente o que acontece na prática. Se você alimenta demais esse cinicismo ativamente, se você vê o mundo de uma forma não produtiva, se você não vê as coisas de uma forma otimista, que seja minimamente saudável, com uma perspectiva mental, a tendência é que você caia nesse ciclo depreciativo da coisa. Você eventualmente cai em depressão. E por mais que às vezes você não tenha sintomas clínicos disso, você tem uma depressão funcional, que acontece com muita gente, infelizmente, nos dias de hoje, no qual uma pessoa é completamente funcional. Ela trabalha, ela estuda, ela se relaciona. No entanto, se você realmente for testar a pessoa, se você realmente sentar e ver a perspectiva real da pessoa, você vê que não tem nada além daquilo. É meio que
um grito por socorro sem som, e que é algo até mesmo triste de se considerar, que muitas pessoas vivem nesse estado, no qual elas vivem por obrigação de viver, por, na verdade, não terem coragem de fazer qualquer outra coisa, ou de fazer algo mais extremo, mas tem alguns que vão nessa direção, então é algo muito perigoso. E por isso que é tão importante a gente ter essas fontes de esperança, que nos alimentem com essa ideia de um futuro brilhante, que nos alimentem com essa ideia de algo melhor, de que o mundo pode ser e vai ser melhor se a gente ativamente trabalhar para ele, claro, sem jamais esquecer disso. É necessário colocar um esforço para que as coisas melhorem, não simplesmente esperar. A esperança acaba sendo aqui também essa coisa que é até perigosa, né? No sentido de que simplesmente esperar leva ao desespero, pois as coisas não caem do céu, elas precisam ser construídas, requer fundação. Você não vai construir um prédio sem colocar a fundação adequada. Se você construí-lo, ele irá ruir. É o que acontece na realidade. Tudo demanda um certo esforço. Tudo demanda um sacrifício equivalente. Essa é uma lei, é uma troca equivalente com tudo. Se você deseja certas coisas, é necessário que você ofereça coisas de igual valor em troca. Seja seu tempo, seja o seu esforço, sejam suas lágrimas, ou até mesmo o seu sangue. Isso tem custo, tem um preço. Viver custa. A cada instante que a gente vive, a gente consome recursos, é uma troca com o ambiente. E a lei da entropia mostra isso. Tudo se degrada ao longo do tempo. Então, é importante manter isso em mente, mas a resposta para isso sempre vai nessa direção. É buscar por mais... É claro que isso, às vezes, eu sou até meio... Como eu coloco? É otimista demais. Às vezes é um olhar infantil da realidade, mas é necessário olhar para o futuro de uma forma... com olhos que não se permitam jamais se esmorecer, para que você não fique jamais cabisbaixo, para que você olhe realmente as coisas e veja o potencial delas. E isso não apenas com coisas, mas com pessoas, para que você possa acreditar nas pessoas e não por, saber, ter tido uma sorte em encontrar pessoas mal intencionadas que tenham lhe causado mal, de que isso faz com que você se torne alguém cínico e ruim, que deixe de acreditar no potencial humano. Muito pelo contrário, para cada pessoa ruim existe uma boa equivalente. Às vezes é o local que não colabora, mas não se pode deixar de acreditar no potencial humano por você ter visto os piores exemplos dela. Entendem? É nisso que eu quero chegar. E explorar essa ideia, explorar também e ter esse cuidado com o que você consome, vai nessa mesma direção, pois se você só consome coisas que te levam a esses estados negativos de espírito, não tem como você atingir esse outro estado positivo, no qual você vê as coisas com essa cor, com essa, sabe, com essa vibração, vê um mundo brilhante, vivo, que existe, mas que precisa ser acessado, que requer um esforço ainda mais para ser mantido, pois é meio que um estado interno de espírito. Então, demanda esforço, como qualquer outra coisa, como qualquer coisa valiosa, demanda que se coloque energia, demanda que se coloque realmente foco para que possa vir a ser desenvolvido, para que realmente nasça ali essa nova visão, essa nova forma de ser. E esse é o ponto que eu quero dizer, pois à medida que você desenvolve essa capacidade, você começa a olhar ativamente para o que você mesmo pensa ativamente e você vê que isso influencia muito e que se realmente você fizer esse teste, que é uma coisa que é por isso que é tão importante você registrar como você se sente. Ter um diário pessoal ajuda muito nessa prática. Se você pegar uma linha do tempo, tudo que você se esforçou é meio que uma regra isso. A vida que você tem hoje realmente foi o espelho daquilo que você desejava, ansiava de 5 a 10 anos para trás. Então, não se foge disso, entende? Então a nossa percepção, a nossa postura para com a realidade molda no resultado que você vai ter. Claro, sempre se lembrando do aspecto esforço, não se afuga disso. No entanto, essa acaba sendo a regra. Então, essa é a reflexão que eu deixo com vocês hoje aqui. E se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem seu like. Se tiver sugestões também pode deixar aí. E a gente se vê na próxima reflexão. E também não deixem de também deixar um like no vídeo. Até!